Reintegração de posse na prática. Hoje eu vou te ensinar o passo a passo da ação de reintegração de posse e te mostrar algumas armadilhas que muitos advogados acabam caindo e você não cairá nessas armadilhas. Preparada? Preparado? Vamos lá. Primeira coisa. O que é a ação de reintegração de posse? A ação de reintegração de posse é uma ação possessória, portanto, só se discute posse. Uma ação proposta contra alguém que foi a pessoa responsável pelo esbulho. As ações possessórias, elas devem ser propostas sempre que houver uma agressão à posse do autor. E essa agressão pode ser esbulho, turbação ou ameaça. Em caso de esbulho, a ação correta é a de reintegração de posse. Em caso de turbação, a ação correta é a de manutenção de posse. E em caso de ameaça, a ação correta é o interdito proibitório. E qual a diferença entre esbulho e turbação? Na turbação, há uma agressão à posse, mas não há a retirada do possuidor legítimo dessa posse. Já no esbulho, há sim a retirada. Eu tenho a minha posse violada, agredida, e essa agressão me afasta da posse. Esse esbulho, ele pode se dar de 3 formas, basicamente. Ou seja, a violação à posse, por meio do esbulho, pode se dar de forma violenta, de forma clandestina ou de forma precária. Quando a posse de alguém é obtida de forma violenta, de forma clandestina ou de forma precária, nós chamamos essa posse de posse injusta. Então eu tenho uma pessoa que tem a posse justa, porque adquiriu licitamente, regularmente aquela posse, e essa pessoa sofre uma agressão, e alguém de forma violenta, clandestina ou precária retira o possuidor legítimo da posse do imóvel. Pela violência, você já sabe, a pessoa invade a área, por exemplo, com armas, expulsa o possuidor legítimo da área. O que seria um esbulho? O que seria essa posse obtida de forma clandestina? É na calada da noite, se valeu da viagem do possuidor para ingressar na posse e não sair de lá. E como ocorre, por exemplo, essa posse ali de forma precária? Abuso de confiança. Basicamente, eu era ali o arrendatário de um imóvel ou o comodatário e venceu o contrato, eu fui ficando e não saí. Não quis mais sair. Isso é abuso de confiança. Essa é uma posse precária. Muito bem, então você já sabe que a reintegração de posse deve ser ajuizada sempre que houver esbulho. O procedimento está previsto lá nos artigos 554 e seguintes do Código de Processo Civil. É um procedimento especial de jurisdição contenciosa. O Código de Processo Civil estabelece um procedimento específico para as ações possessórias. E quem vai ajuizar essa ação? Quem vai ajuizar essa ação é o possuidor que foi esbulhado. Ou seja, ele foi agredido lá em sua posse e em razão dessa agressão, dessa violação à posse, ele perdeu a posse do imóvel. E quem será o réu? Aqui nós temos um detalhe muito importante. O réu da ação de reintegração de posse deve necessariamente ser o sujeito responsável pelo esbulho. Porque se o atual possuidor não foi o responsável pelo esbulho, por exemplo, quem me esbulhou foi o João. O João cedeu seus direitos possessórios ao Antônio III de Boa-Fé. Eu, Jailton, não posso ajuizar uma ação de reintegração de posse contra Antônio, porque Antônio não foi o responsável pelo esbulho. A posse de Antônio é justa. Ele desconhece os vícios possessórios. Logo, eu não posso ajuizar uma ação de reintegração de posse. Eu tenho que ajuizar uma ação reivindicatória, porque eu tinha posse e perdi. E agora eu vou ajuizar uma ação reivindicatória, que é a ação do proprietário que não tem posse contra o possuidor que não é proprietário. Legal? Muito bem. Então, eu só posso ajuizar a ação de reintegração de posse contra o responsável pelo esbulho. Essa ação tramitará na vara civil, na comarca onde o imóvel está localizado. Foro de situação da coisa, competência absoluta, tá? Se esse imóvel ele está situado entre 2 comarcas, eu tenho a comarca A e a comarca B, e o imóvel abrange as 2 comarcas, eu ajuizarei a ação de reintegração de posse em qualquer uma dessas comarcas, em qualquer um desses
foros. E como você deve organizar a sua petição inicial? Há 5 grandes pontos importantes aqui que você deve observar. O primeiro deles, endereçamento, você já sabe. Foro de situação da coisa. Local, na comarca onde aquele imóvel está localizado. É o endereçamento, juízo da vara civil da comarca tal. Local onde o imóvel está localizado. Segundo ponto, fatos. Você vai narrar, claro, e vai apresentar ali os fatos. E quando você for apresentar os fatos, lembre-se, não fale em propriedade. Você até pode mencionar que o seu cliente é o proprietário, mas nos fatos não interessa a propriedade, não interessa o contrato, não interessa que o seu cliente tenha um contrato de promessa de compra e venda, ou uma escritura pública de compra e venda, ou que o nome do seu cliente está registrado na matrícula do imóvel, isso não importa. O que você tem que mostrar é que o seu cliente exerce posse, atos materiais de posse. Ele construiu, ele limpou, ele plantou, ele paga tributo, ele paga os encargos, ele tem uma ingerência humana naquele imóvel. Isso é posse. Então você deve focar nessas questões, nessa ingerência, nessas questões materiais, ou seja, o exercício de fato da posse, tá bom? Então nos fatos você vai narrar isso. A posse do seu cliente. E, muito importante, não preciso nem falar, as provas, né? As provas são muito importantes para você demonstrar esses fatos. É a nota fiscal de um material de construção que você comprou, é, por exemplo, o contrato que você assinou com um mestre de obras para edificar ali algo naquele imóvel, é o comprovante, por exemplo, da safra do seu cliente, da plantação, dos insumos agrícolas. Tudo isso prova posse. Fotografias, imagens, ata notarial, tudo isso vai te ajudar a provar a posse. E com essas provas você vai narrar os fatos focando na posse e focando também no esbulho, tá? Você vai mostrar que o seu cliente tinha posse e que o réu promoveu um esbulho. Lá no direito, você vai demonstrar o quê? Basicamente fazer essa correlação entre o direito de posse do seu cliente, a posse que era exercida pelo seu cliente e o esbulho sofrido pelo seu cliente à luz da legislação. E aí você vai citar os dispositivos principalmente previstos no Código Civil. Você vai falar que aquele comportamento do réu configura esbulho e, como tal, os artigos 554 e seguintes do Código de Processo Civil prevêem um instrumento, um procedimento para recuperar a posse. É isso que você vai fazer. Esse, portanto, é o terceiro elemento, o terceiro ponto importante. O quarto ponto é um tópico que você vai abrir na sua petição inicial para falar sobre a liminar. Você vai requerer uma liminar de reintegração de posse, mas para você obter essa liminar de reintegração de posse, você precisa provar alguns requisitos. E quais são esses requisitos? Primeiro requisito, a posse do seu cliente, e perceba que aqui nesse tópico você será bem objetivo. Por quê? Porque você já falou sobre a posse nos fatos, você já falou sobre o esbulho nos fatos. Aqui nesse tópico você vai apenas relacionar os requisitos às provas que você juntou. Então você vai dizer: a posse do autor está provada nos documentos A, B e C. Posse. O esbulho está provado nos documentos X, Y e Z. E aqui, olha que ponto importante. A data do esbulho. Por que você precisa provar a data do esbulho? Porque você tem que mostrar para o juiz que você promoveu a ação de reintegração de posse há menos de ano e dia. Ou seja, não tem mais de 1 ano e 1 dia da data do esbulho. Porque se você ajuizar a ação dentro de ano e dia da data do esbulho, nós chamamos isso de ação de força nova. E por se tratar de uma ação de força nova, você pode se valer desse procedimento especial previsto no CPC, artigos 554 e seguintes. Se a sua ação de reintegração de posse for proposta após 1 ano e 1 dia da data do esbulho, você não pode se valer desse procedimento especial. Você vai ter que se valer do procedimento comum. Esse é o terceiro requisito, data do esbulho. E o quarto é a prova de que o seu cliente perdeu a posse do imóvel. Houve o esbulho e ele foi afastado da posse. Comprovados esses 4 requisitos, você obterá a tutela provisória, a liminar de reintegração de posse. E olha que dado importante, olha que ponto interessantíssimo. Você não precisa provar urgência. Muitos advogados na ação possessória, na ação de reintegração de posse, ficam discutindo
requisitos da tutela provisória de urgência, lá do artigo 300 do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não. Por quê? Porque a tutela provisória na ação de reintegração de posse é uma tutela de evidência. Basta que você prove os 4 requisitos: posse, esbulho, data do esbulho e privação da posse. Por isso que é importante você mostrar para o juiz que a ação foi proposta dentro de ano e dia da data do esbulho. Porque ao se valer desse procedimento especial, você vai se valer dessa particularidade da liminar, tutela de evidência. Se a sua ação for proposta após ano e dia da data do esbulho, a tutela não será mais de evidência. Aí sim, você vai ter que demonstrar os requisitos do artigo 300 do CPC. Você vai ter que narrar uma situação de urgência e vai ter que demonstrar a urgência para obter a tutela provisória, para obter a liminar de reintegração de posse. Então, são pontos importantíssimos para a sua ação de reintegração de posse. E o 5º ponto, pedidos. Então veja, nós falamos sobre endereçamento, sobre os fatos, sobre o direito e sobre a liminar. Agora vamos falar sobre o 5º ponto, que tem a ver com o pedido que você vai formular. Quais são os pedidos? Anote o que eu vou dizer agora. Primeiro pedido, basicamente, gratuidade de justiça, se for o caso. Após, você já vai requerer a liminar de reintegração de posse. E olha aqui, ó, uma técnica interessante. Se você achar que o juiz pode não concordar com as provas que você apresentou, ao requerer a liminar, requeira um pedido subsidiário, dizendo o seguinte: juiz, caso o senhor entenda, ou caso haja dúvida acerca do preenchimento dos requisitos, requer desde já a designação de uma audiência de justificação de posse, porque nessa audiência você vai poder levar testemunhas para comprovar, então, esses requisitos, o preenchimento dos requisitos, para que você obtenha a liminar de reintegração de posse. Gratuidade, se for o caso, vai pedir liminar com pedido subsidiário de designação de audiência de justificação de posse. Vai requerer a citação do réu para apresentar resposta no prazo legal sob pena de revelia e, ao final, vai requerer a procedência do pedido para que o juiz confirme a liminar e determine a reintegração definitiva do autor na posse do bem imóvel. E vai requerer ainda, claro, a condenação do réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios e indicar as provas que você pretende produzir no processo e, por fim, atribuir valor à causa. Regra geral, o valor da causa deve corresponder ao valor do imóvel. Olha, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal. Por meio aqui do canal, ao se inscrever no canal, você receberá semanalmente vídeos falando sobre questões práticas envolvendo o direito imobiliário, sucessório, de família e processual civil. E eu vou colocar aqui também um link para você assistir a outros importantes vídeos que estão relacionados a esse nosso. Um vídeo é a diferença, por exemplo, entre ação de emissão de posse e ação reivindicatória. É muito importante esse vídeo para você assistir. E também a alegação de uso capião em contestação. Vale a pena você assistir a esses 2 vídeos como forma de complementação do seu estudo. Te espero no nosso próximo vídeo. Fica com Deus e até mais.